Paulo Sena, doutorado em Psicologia do Desporto, há mais de 30 anos a treinar pessoas e a formar treinadores, colaborou com dezenas de ginásios e esteve na origem de cadeias como o Solink. O nosso convidado trouxe-nos vários temas, desde as diferenças de fitness da atualidade, quais foram os maiores desafios que percorreu, o impacto que o treino de força teve na sua qualidade de vida, até ao papel da inteligência artificial. Para nós fazia todo sentido ter aqui o professor Paulo. O professor Paulo marcou o nosso trajeto enquanto personal trainer. Nós, numa fase tão embrionária, quando acabamos a nossa licenciatura, tivemos a oportunidade de ter uma formação com o professor e foi alguém que realmente marcou-nos muito aquilo que foi o caminho do fitness, porque basicamente fomos para aquilo que é a realidade do fitness. Por isso, antes de mais, agradecer-lhe por isso, agradecer-lhe também pela oportunidade e pela receptividade para estar aqui presente hoje, que certamente fez um esforço. E por isso então podemos começar para a primeira pergunta. Sabemos que entrou na era de fitness há mais de 30 anos. Há muitos anos mesmo. Por isso, lhe perguntar, claro que isto é muito abstrato, quais são as principais diferenças que vê no fitness da atualidade? Estou mais velho, eu e muitos daqueles que nos aguentamos durante estes anos todos. Não, é muito diferente. No final dos anos 80 existiam 2, 3 ginásios no Porto. Só por aí, sabemos que é uma grande diferença. Mas havia uma comunidade muito forte. Ou seja, quem ia ao ginásio, acabámos por nos conhecer todos, partilhar muita informação. As instalações eram normalmente muito limitadas, pesos livres, algumas máquinas, mas havia muita partilha. Eu acho que essa é uma das grandes diferenças de lá para cá, foi essa. Ou seja, hoje temos o quê? Muito boas instalações, tomar eu tê-las e materiais, temos excelentes, temos uma visão comercial das coisas também diferente, faz com que tudo possa crescer e nós termos acesso desde suplementos, informação que não existia, não é? A informação vinha apenas de revistas, mas havia muita partilha e as pessoas tinham um sentido comunitário muito forte. Não havia mulheres nos ginásios. Pois, que realidade. Isso foi bom mudar. Mas isso é uma lição para agora. O que é que significa? Quando a gente diz assim, não é possível. Se foi possível, dos anos 80, final dos 80 para meados dos 90, começar a crescer a população feminina nos ginásios e hoje em dia ser mais de 50% na maior parte dos espaços, significa que profissionais como eu e outros colegas trabalharam e acreditaram em ser assim, não, isto é... Sim. Muito bom para os objetivos. Até pelo próprio espectro de idades, eu também acredito que se calhar antes não tinham atletas a aparecer com 12 anos e hoje recentemente nós trabalhamos com atletas com 12 anos, atletas que têm acima dos 50, 60 anos e se calhar estava um bocadinho mais limitado ali entre os 20 e os 35, se não for engano. Continuamos, embora haja aqui umas franjas, se nós formos ver estatísticas, continuamos com o grande público dos 20 aos 35 anos, basta olhar para o CrossFit, quem o pratica, basta as modalidades que vão, sobretudo aquelas que são de moda nos ginásios, continuam a ser desse grupo. E temos que pensar que, por exemplo, Portugal, são mais de 4 milhões de pessoas com mais de 50 anos. Pois. Tá? E 20 e tal % acima dos 65. É uma população envelhecida, por isso, se os ginásios trabalharem exclusivamente com aquela população que é jovem, tem todo o potencial ali em termos físicos, vai estar muito limitada. E vai estar limitada também em termos financeiros. Quem paga aos jovens para ir ao ginásio são as pessoas da minha idade, por exemplo. Dúvida. Por isso, também nesta perspectiva mudou bastante. Começamos, isso também a ver com a nossa formação, também sou licenciado em Educação Física, mas se calhar só quando comecei a ter problemas de gestão, porque passei a ser coordenador e a ter que ter pessoal a meu cargo, é que comecei a ter uma visão do que é vendas, o que é marketing, o que é manter qualidade nos serviços. Formação essa que não nos deram nas licenciaturas e continua a não dar, não é? Que a gente tem que ir à procura. E quando se viaja, consegue-se adquirir uma experiência muito diferente, foi o meu caso, sempre viajei, quer a título pessoal, e onde quer que fosse, eu ia ver um ginásio. A primeira vez que fui à Suíça, eu quero ver o que é que se passa aqui. Eu vou ali, acolá, o tempinho livre que uma pessoa tinha, temos que ir ver. Até por 2 razões. Primeiro, para saber o que é que temos de bom, e tínhamos muita coisa boa que não valorizávamos, não é? Eu tinha números, rácios em espaço onde trabalhei que eu achava que era fraco, mas era top mundial.
E tinha outras coisas que era assim, epá, como é que eles encontraste a solução para aqui, para os cacifos, para as máquinas? Eu, ei, olha, eles põem isto organizado desta maneira. Pronto, e isso encontramos soluções incríveis. Mas eu tenho uma dúvida. Sente que está melhor a nível de condições, certo? É isso? Ao longo deste tempo está melhor. Perfeitamente. Mas Acho que não há a mínima dúvida. É quase como aos campos de futebol. Hoje estive com o meu filho num campo pelado, e estamos a falar da Associação de Futebol, por exemplo, de Vila Real, todos os campos são relevados. E no meu tempo era precisamente o contrário. Por isso, aí não há a mínima dúvida, não é? Agora faltam outras coisas. É isso que no fundo, se calhar, será que as condições físicas, nestes casos, os espaços, é aquilo que vai ser crucial para o atleta se inscrever no ginásio? Ou será que tem a ver mais com o próprio profissionalismo dos recursos humanos, digamos assim? O inscrever-se, eu posso sentir-me atraído por um espaço espetacular, não é? É como um automóvel que seja muito bonito, mas depois ele não é funcional ou não cumpre a função que eu desejo, não é? Não faz os 400 mil quilómetros que eu preciso fazer, ou não anda rápido como eu preciso que ele ande, ou não é económico como eu preciso que ele seja. E aqui, neste caso, entra muita gente. Eu tenho dado formação em muitos espaços e é difícil encontrar espaços que tenham taxas de retenção acima de 50%, por exemplo. Ou seja, significa que a cada 10 pessoas que entram, 5 vão embora. E eu tenho que repor estas 5. Então o que é que eu vou fazer? Ou eu faço um grande esforço a nível publicitário a dizer eu sou bom, porque publicidade é dizer eu sou bom, isso aí vale o que vale, não é? E se calhar não sou, porque se eu fosse tinha lá as 10 ou tinha 7, não é? Porque desapareceram-me 5 e eu estou a fazer todo o esforço lá para fora e estou-me a esquecer destas 5. E a maior parte dos casos que vai acontecer, essas 5 transformam-se em 4. É? Claro. Eu vejo em muitos espaços o número total de sócios de 1000 e pouco, mas tiveram durante um ano 1600 inscrições. E mantiveram o número de sócios, ou seja, passam de um ano para o segundo, para o terceiro, com o mesmo número de sócios, o que significa que se calhar são 200, 300 estáveis e o resto é uma rotação enorme. Isso não estabiliza nada. É que eles fazem para obterem a retenção. É que a retenção é o que todos os ginásios andam a estudar, andam a ver como se retém. Qualidade de pessoas. Isto é um negócio de pessoas, ok? Nós vendemos atos humanos, nós não vendemos batatas, não vendemos água, nem canetas. Nós vendemos a nossa ação, ou seja, é uma aula, seja de grupo, seja um trabalho individual, é uma massagem, pronto, é a nossa ação. Isso vai condicionar muita coisa, que é o momento de produção e o momento em que as pessoas estão a consumir, por isso é que isto é um serviço, não é um produto, é o mesmo. A insatisfação ocorre na hora. Eu não vou levar, deixa-me levar esta água para casa, vou ver se é boa, se não é, se estou satisfeito ou não. Não, isso não acontece aqui. É? E é duro para quem trabalha nesta área, porque a minha energia física, mental, a minha disposição está sempre dentro do serviço. Ok? Portanto, no fundo as pessoas vêm aqui, isto é transmitir emoção, uma experiência. Tem lá conhecimento técnico, mas tem muito de relação. E agora vamos passar um período ainda pior. O que aconteceu muito ao longo destes anos foi que nós tínhamos, quase todos os ginásios tinham um instrutor que fazia os programas, fossem bons ou maus, mas que estava ali sempre com as pessoas, ia fazendo aquilo que eu chamo que é o carrossel, dar um bocadinho de atenção a cada pessoa. Isso deixou de ocorrer. E começou-se a passar para uma situação praticamente do guarda de máquinas, que está ali para tomar conta do espaço, e começou a passar-se para uma perspectiva que do ponto de vista comercial é completamente errada, as pessoas acham, só não vê quem não quer, que é não dês atenção ao cliente para ele comprar personal training, que é aí que eu vou ganhar dinheiro. Ora, a maior parte das pessoas, e sobretudo aquelas que têm algum poder aquisitivo, e tiveram certamente algum sucesso, rapidamente vão verificar que o serviço que lhes estão a prestar, por um valor elevado, não tem qualidade. E mais, eu nunca vi aquele indivíduo
ele nunca me deu atenção. Não é? E eu agora vou dizer assim, olha, eu quero-te contratar, tu nunca me deste 1 minuto de atenção cada vez que eu vinha cá. E eu agora quero-te contratar para que tu me dês 50 minutos de atenção, por um valor bastante elevado. Ou seja, vai haver sempre aqui uma certa desconfiança. Isto é um negócio de pessoas. É por isso que há espaços que conseguem, estão estáveis, e é incrível como é que em algumas cidades, isto mudou muito em termos de instalações, nós vemos ginásios com 30 anos de existência, que sobreviveram a todas as modas e mais algumas, não é? E conseguiram lá estar. E eu pergunto-me como é que é possível. E há alguns espaços, se vocês forem ver, têm instalações degradadas, onde, do ponto de vista dos 5 sentidos, uma pessoa entra assim, pá, não gosto de cheiro, não gosto do que estou a ver. A fugir a todas as... Tudo que é um marketing, a fugir tudo o que é cuidar. Mas depois começamos a perceber que nos processos, na relação entre as pessoas, nas questões técnicas, eles têm lá algo muito interessante. Por isso, esta mudança tem a ver quando isto começou a passar, quando algumas pessoas viram, isto pode ser um negócio interessante, e tentaram meter aqui variáveis, muitas vezes da área do ramo imobiliário, de vender casas, não é? E de outros ramos, e se calhar podiam ter ido buscar mais à restauração, eventualmente, ou outras áreas que são mais similares a esta e que têm mais importância o serviço do que a instalação ou outra coisa qualquer. Nós novos, o que temos assistido agora é muitos ginásios a abrir em quantidades surreais. E nós às vezes até nos questionamos como é que será daqui a 10 anos já, se isto vai ficar assim, vai aumentar ou diminuir. Exato. Isto houve um boom de ginásios até aos anos 90, final dos 90, houve um crescimento, e foi a nível mundial e mesmo até em Portugal. Nos últimos 10 anos, se forem ver os números da Associação de Ginásios de Portugal, de Market Tests e do tipo de levantamentos estatísticos, vão verificar que o número de pessoas que efetivamente usa ginásios regularmente não cresceu. E há uma percepção nossa do lado de cá, mas há mais ginásios, já não sei o quê, mas efetivamente as pessoas passam de uns para os outros, entra gente, sai gente, e aquilo que se consolida, e por isso que as taxas de penetração são baixíssimas, a portuguesa é pouco mais de 5%, os espanhóis têm praticamente o dobro, e eles foram durante anos muito fracos em termos do investimento privado. Eles foram muito mais do investimento público, ou seja, as câmaras municipais terem ginásios, mas conseguiam captar mais gente nesta área. E aquilo que se verifica também é que pessoas, os 40ões, os 50ões, têm alguma estabilidade até financeira e têm necessidades que até dariam mais estabilidade aos ginásios, porque já procuram mais condição física e saúde, não é? Já não tem aquele objetivo de ir para a praia, da questão estética. E não se conseguir captar esse tipo de pessoas, muitas vezes porquê? Porque falta o ambiente adequado para elas, o tipo de atividades adequado para elas, também, a comunicação adequada, não é? Os conhecimentos técnicos adequados e as adaptações e personalização. Por isso é que o número de aplicações relacionadas com fitness está a crescer brutalmente. É impressionante. E esta questão da inteligência artificial, então, vai ainda destruir mais. Porquê? E para acabar este aspecto, porque houve uma fase, se calhar nos últimos 20 anos, e eu estou sempre a avisar disso, em cursos que dou e ando há pelo menos 2 décadas a dizer isso. Se os professores se limitarem a prescrever exercício, talvez por influência das universidades, há muito foco, continua a haver, na prescrição. Eu estou preocupado em prescrever bem. O que é adequado para esta pessoa? Mas depois na execução, ou seja, eu tenho uma receita espetacular, como fazer mousse de chocolate, vou executar, eu não sei bater os ovos, não sei fazer nada, portanto eu nunca vou fazer mousse de chocolate. E o que é que acontece? Eu só dou prescrição, não conseguimos levar as pessoas à prática e sobretudo a fazer atividade de forma consistente e a terem resultados, as pessoas abandonam, criamos algum descrédito e desvalorização profissional, por isso é que em locais onde se pagava 15 euros a hora para fazer supervisão de sala, não era para ser personal trainer, nos mesmos locais estão com 2,5, 3 euros a hora. E a questão é, há mais oferta de profissionais? Há. Se têm competências ou não,
Não sei. Mas também, do lado de quem percebe o serviço, diz assim, mas este está-me a cobrar 50 euros por uma sessão de PT, mas ele nem 5 vale. Pois. Porque também fizemos isto, que é, estamos a vender o serviço gourmet a um valor elevadíssimo e depois está a ser executado por uma pessoa que não tem formação, não tem experiência, e muitas vezes não é culpa dela, é de todo um sistema, mas o que é certo é que, em que é que isto deu? Abandono, descrédito, a reputação de quem levar com o rótulo personal trainer, leva com o rótulo, se eu no início da minha carreira levava com o rótulo de és um gigolo, um acompanhante e por aí fora, agora levo com o rótulo que Quer estar no telemóvel, quer estar no telemóvel. Embora, exatamente, está no telemóvel ou eu, se calhar com uma aplicação, consigo melhores resultados do que se estiver Mas onde é contigo. que acha que está a falhar demais? Não sei se é falhar tipo, a palavra certa, mas é na gestão de ginásios, no ensino, ou quem está lá dentro para dar os treinos? As próprias entidades também, se calhar. Eu acho que isso depois acaba por se gerar aqui uma série de sinergias e acabam por ir todos para um determinado lado, não é? Porque a mim se me pedem, se agora abrem menos ginásios, ou pelo menos há algumas grandes estruturas, mas a coisa já está bem mais calma. Se eu tiver que recrutar 20 pessoas, eu de repente não sei onde elas estão e eu aceito qualquer um, não é? Então começa a entrar e se a malta achar, epá, ganham-se uns trocos, vamos trabalhar como PTs. Eu quero pôr isto a funcionar, eu quero andar rápido. Houve uma fase em que isto era aceleração, eu tenho que andar rápido, isto tem que crescer. Pronto, e no meio disso falta qualidade, que é óbvio, não é? Se eu acelero o processo, eu vou perder qualidade. Se eu tentar abrir 10 unidades num ano, em termos de ginásios, e se eu precisar de 40 pessoas para cada ginásio, são 400 pessoas. E onde é que elas estão em termos de formação? Então, mesmo, eu estou ligado a algumas empresas de formação, mesmo para isso há uma pressão grande para fazer formação mais rápida, 2 fins de semana, não, se calhar é melhor e fazer uma parte online e despachar isto rapidamente para credenciar as pessoas. Mas depois não há qualidade, não têm os conhecimentos necessários e ao fim de um tempo vão eles ser desvalorizados e há um problema grave que é, se eu for pressionado a vender pacotes de 10 sessões de personal training, ter que vender de qualquer maneira, e se eu vender 10 sessões, um pacote, basta a uma pessoa este mês, e vendo a outra no próximo mês, e a outra, e a outra, e a outra. Chega ao fim do ano, eu tenho 50 ou 52 que vendi, mais de 500 sessões de treino, que eu recebo uma percentagem baixíssima, o ginásio está bem, mas ao fim de um ano, eu vendi um pacote a pessoas, a 50 pessoas diferentes. Ou seja, nenhuma repetiu, nenhuma consolidou. Acabou o negócio. E eu, como personal trainer, eu fecho as portas. Claro. Porque o mercado, aquelas 50 pessoas que passaram por mim, vão falar lá fora e não vão falar bem. Não é? Isto custa muito construir uma reputação, uma marca, porque o nosso nome é a nossa marca, mas é fácil destruir. Claro que muitas vezes, da perspectiva da gestão, eu digo assim, ele vendeu 500, ele vende mais 500, ele mais 500, estou bem. E há ali 30 indivíduos à porta, mortinhos para vir trabalhar, para vender cada um os seus 500. Agora, isto tem fim. Estas estratégias de pressionar têm fim. Claro que eu posso dizer assim, eu vou estar neste negócio durante 5 anos e depois vou desaparecer. Ok, agora se eu quero estar numa vida longa, se eu quero isto para sempre, eu não posso atuar dessa maneira, porque senão depois eu vou ter que arranjar outra estratégia, no fundo acaba por se enganar as pessoas. E uma retenção de 30%, 40%, frequências médias semanais de 0,8, 1,2, não dá estabilidade em nada, nem em resultados para as pessoas, nem em termos de negócio. Está a ver, se calhar daqui a uns anos até corre mal e fecham alguns já. Sim, a própria mudança. Ou já aconteceu, se calhar, ou está a acontecer. Há mais ginásios a fechar do que a abrir. Isso pois é uma boa perspectiva. Pegando até muitos dos tópicos que fomos falando, hoje em dia temos acompanhamentos online, ginásios 24 horas abertos sem instrutores e recepcionistas e temos ginásios low cost a 15, 20 euros de mensalidade. Isto era de esperar? Há 30 anos atrás? Há 30 anos não era de esperar, digo eu em Portugal, porque era um mercado pequenino,
mas eu disse que fui viajando por muitos locais, mas ali no início dos anos 90 já se estava a ver algumas situações de cadeias de ginásios a formarem-se, uns com uma orientação, outros com outra, mas ainda havia uma procura muito grande de espaço. Eu lembro do Curves, que era uma cadeia de ginásios exclusivamente feminina, espaços que aqui ainda não existia, veio depois um Viva Fit e vieram muitos outros, mas já começavam as coisas a acontecer. E depois aqui vem sempre tudo um bocadinho mais tarde. E eu pensava que algumas coisas não iam pegar e acabaram por pegar, nomeadamente, por exemplo, o cycling pegou muito bem. E eu pensei que não ia pegar porque nós éramos muito de andar no exterior de bicicleta e acabou por pegar bem porque no inverno as pessoas precisavam aquelas aulas de grupo e houve outras que nunca pegaram aqui. Havia aulas de grupo de remo, por exemplo. Nunca aconteceu. E eu dei várias. Porque a metodologia é a mesma, não é? O movimento é que é diferente, isso que é mais completo e tudo. Então, houve coisas que pegaram, outras não, porque há forças em termos de mercado que empurram, e aqui, como o mercado é pequeno, houve menos interesse, mas pegou o body pump, por exemplo, e outras... Sim, as aulas de grupo em Portugal, em ginásios low cost, é o que tem mais gente, se calhar. Ou mais, não é mais gente, mais retenção, queria dizer. Porque depois, se calhar, vamos... Têm ali as aulas de grupo. Passaram todas a ser padronizadas. Uma coisa que aconteceu, e isso aí já se estava a prever, que é, durante anos as aulas eram programadas pelo professor em função dos materiais que tinha, em função do público que tinha, da hora que era. E agora é uma empresa. E a partir do momento que começaram a surgir grandes estruturas, é normal que em vez de personalizar, eu tenho que criar escala, logo eu vou padronizar. Eu vou dizer assim, este mês o passo é este, a música é esta, mais nada. E tu estás no palco, não podes sair do palco. O mês seguinte eu mudo de música, eu adiciono um passo e está toda uma estrutura. Para quê? Porque eu tenho 100 ginásios. E no ginásio número 1, as pessoas têm que ter a mesma percepção de serviço que têm no número 100. É como um restaurante fast food. O hambúrguer tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo sabor. Porto, Lisboa, Nova Iorque, tem que ser igual. Senão eu estou a dar cabo da minha marca, da minha imagem. Pronto. Agora, o que é que se cometeu muitas vezes em termos de erro? Ora, eu peguei numa coisa de grande escala, que funciona em escala, tem que ser assim, não há muito mais soluções. E vou pegar no meu ginásio de esquina, no meu ginásio pequenino, que tem 300 sócios, e eu vou fazer igual. O grandalhão vai se rir. Assim, eu tenho 180 aulas por semana, tu tens 18. Eu, para produzir um folheto, eu gasto 1 cêntimo e tu tens de pagar 10. Eu, para ter aqui estes professores, este material, eu paguei isto. Portanto, o pequeno que tenho que fazer é personalizar. E Portugal é pequeno em tudo. Ou seja, qual é o ginásio que em Portugal houve ginásios com 12 mil sócios? Não sei se ainda há, mas houve. Em determinada fase. Mas aí eu não consigo. Aí tenho que trabalhar com uma escala. E tenho que ter os processos muito bem oleados para conseguir fazer uma coisa grande. Basta esta ideia. Para mudar uma aula numa grande estrutura, eu preciso destas coisas, que é, ora bem, esta aula não está a funcionar, vamos mudar. Então eu preciso fazer o seguinte, que é criar uma demo, numa determinada hora, com um determinado grupo, ensaiar, ver se a coisa funciona, sim senhor, funcionou, decido, depois chamo 300 colaboradores e dou formação. E depois eles vão para as unidades e vão começar a trabalhar. Não sei, muitas das vezes pode demorar meses a mudar uma aula. Eu aqui no meu pequenino digo assim, a aula das 6 não está, isto não está a resultar, agora começa a aparecer gente com outra idade, outras necessidades, até temos aí uns slides da Reebok que estão arrumados, se calhar podíamos ir buscá-los e eu posso fazer tudo isso. E pego, mudo na hora, mudo no dia tomei a decisão, chegam lá as pessoas e eu mudo. E isso é uma flexibilidade grande, ou seja, este grande é pouco flexível, é um Titanic, isto é uma lancha rápida. Até porque depois é específico mesmo para a população que tem, porque é mais fácil de fazer o rastreio. Exatamente, e Portugal é muito assim, porque, como nós vemos, em termos de cultura, nós andamos 50 km, muda a forma de falar, a pronúncia, muda a gastronomia, muda a paisagem, muda muito rápido. Em França temos que andar 200 km. Então, são coisas diferentes.
E se calhar cometemos muitos erros do ponto de vista de gestão, a trazer coisas que não interessavam, porque a nossa realidade é completamente diferente. E por isso o esforço que tem que ser feito é muito mais nestas questões de relação, de comunicação, de saber estar, transmitir o conhecimento, de agregar as pessoas, criar pequenas tribos, como diz o Seth Godin, e que foi em parte o que fez, por exemplo, o CrossFit numa fase inicial, que depois deixou de fazer, e pronto, mudaram-se as coisas, mas a origem é interessante desse ponto de vista. Agora, eu ao fazer isso, ao me tornar, tentar ser quase um robô, um indivíduo que faz receitas, ou um indivíduo que guarda máquinas ou conta repetições, o que eu estou a fazer é dar espaço às máquinas para elas tomarem o meu lugar. Porquê? Uma máquina faz muito... Prescrever exercício, ela faz melhor. Porque se eu quiser meto numa base de dados 1 milhão de pessoas com as mesmas características e ensino-a a produzir um determinado tipo de programa, e ela tem uma capacidade para ler padrões muito superior à minha, não é? Porque a minha é a experiência, a percepção, demora muito mais, é muito mais rápido e produz-me ali um resultado muito melhor que o meu. Logo, sou substituível. O que ela não faz é perceber linguagem corporal, as expressões, comunicar, criar uma relação, gerar confiança. Isso ela ainda não faz. Vai caminhar para lá, mas para já não faz. Logo, eu para fugir a essa concorrência tenho de ir para ali. Mas não parece. Mas as máquinas chegaram e foram ganhando espaço. Em tudo. As passadeiras começaram a ter programas pré-formatados, tudo. Dá para ver Netflix nas passadeiras. Sim, já dava. As máquinas de musculação. Para já, eu tenho um quiosque no ginásio, meto o meu nome, idade, não sei, sai-me um programa, okay, vou para as máquinas, meto uma chave, tenho lá as repetições que eu devo fazer, a aceleração, se eu faço 2 segundos para cima, 4 para baixo, está lá. Pronto. Então, se o professor só fazia isso, já foi. Por isso que muitos deixaram de existir. E os que existem ainda nesse tipo de supervisão estão quase a ser substituídos. Por isso é que eu digo, passaram de 15 euros para 2,5. É normal, porque para que é que eu quero um indivíduo que ele só prescreve se a máquina faz isso? Pronto, está aqui... É aqui que tem que se tocar, por muito que dou às pessoas que cause dor, é aqui que tem que se tocar, e sobretudo os jovens e gente apaixonada como vocês que quer estar neste meio, tem nitidamente que investir na questão de qualidade e de relação. Exatamente, era mesmo esse ponto que ia pegar agora, que era perguntar exatamente o que é que um bom profissional tem que fazer para se manter na própria retenção, para alguém que realmente gosta disto, é apaixonado por esta área e quer continuar a fazer isto, e o que é que realmente nós temos que continuar a fazer? É assim, eu tive clientes de personal training que estiveram comigo 20 anos, e as pessoas pensam muitas vezes nos clientes, tipo, ora bem, este quer perder 5 kg de peso, portanto, atingido o objetivo, eu não sei mais o que é fazer com ele. As coisas são muito mais, antes de ser um cliente, um atleta, uma pessoa. Eu tenho que a tratar como tal e criar uma relação. A primeira coisa é criar rapport com aquela pessoa, estabelecer uma relação de confiança, encontrar pontos comuns com aquela pessoa. E quando alguém entra pelo ginásio dentro, isto começa logo no tour ao ginásio, eu vou mostrar o ginásio e eu nem sequer tento saber qual é o nome dela, eu tenho experiências incríveis de chegar a um ginásio e dizer assim, boa tarde, eu queria fazer um treino de musculação, é possível? Não. Nossa. Assim, a resposta do lado lá, pronto, barreira. Nunca mais falta dar um estalo. E depois avança. Mas é possível conhecer o ginásio? Sim, espera aí que eu vou chamar um colega. Chama o colega. Comercial, muitas das vezes não. O colega vem, mostra-me o espaço e não sabe nada de mim. E começa. Aqui temos a sala de CrossFit, aqui temos a sala de cycling. A terminologia que eu posso conhecer ou não conhecer, a maior parte das vezes, não. É tudo técnico, o jargão. O porquê da pessoa estar ali. Aqui são os balneários, pode espreitar, eu espreito, cumprimento uma pessoa. Ele também não quer saber se essa pessoa me conhece ou não. Estou-me a lembrar de um caso que era precisamente um colega meu, professor, e estás aqui a trabalhar, muito bem. Pronto, já podia criar ligação, não queria ligação.
continuamos, fiz 2 ou 3 perguntas, chegámos ao final, papel, temos 3 preços assim, quando quiser vir cá treinar, ligue-me. Estou mais legal. Nós devemos ter soluções para problemas. Se eu sair dali com mais problemas que os que trouxe, está o caldo entornado. Ou seja, eu quero fazer um treino de musculação. Porquê que não é possível? É uma política da empresa? Pronto, ok. Mas se não é possível, pelo menos tenham outro tipo de trato. Querem outra história? Porque isso com histórias acho que se ilustra muito bem. Chega um espaço que já foi um ginásio, deixou de ser e voltou a ser neste momento. Faz parte de uma pequena rede de 3 ou 4 ginásios. Eu chego a esse espaço e estão num balcão, tem uma recepção, depois tinha um balcão de bar. Estão 3 indivíduos sentados assim em cadeiras, à espera de quem entre. E eu entro só com o objetivo de... Gostava de conhecer o espaço, porque a minha curiosidade é, okay, isto já foi um ginásio, como é que estará agora? A recepcionista estava a preparar-se para fazer isso e há uma das pessoas que estava sentada ao balcão que disse, eu vou mostrar. Muito bem. Debitou a informação, nós somos um ginásio diferente, aqui trabalhamos com personal training, não sei se você sabe o que é, eu não disse nada, também não me perguntou nada, e continuamos. Vi uma senhora de barriga para baixo, com não sei se era personal trainer, sentada em cima dela, e com um barbequinho de massagem em cima. Muito bem. O ginásio todo escuro e muito quente, foi a percepção que eu tive. Continuámos o tour. Quando vínhamos a descer as escadas, foi quando ele fez algumas perguntas e ficou a saber que, afinal, eu também trabalho nesta área, etc. Mas podia vir a ser um cliente na mesma, ou posso ser uma pessoa que o vai ligar a clientes. Não é? E as pessoas, quando percebem, ok, o dinheiro já não vai entrar no meu bolso, adeus. E foi praticamente o que aconteceu, ou seja, eu saio dali sem ele saber muita coisa sobre mim, sem sequer criar uma impressão positiva e de eu poder ligar a potenciais clientes. E aconteceu, e isto vai acontecendo N vezes, ou seja, logo no início, começa logo tudo a falhar. Qual é o objetivo? É encontrar, primeiro, andar ao ritmo do cliente. A primeira coisa. Se a pessoa fala rápido, se falar arrastado, já não há rapport. Ou o contrário. Se ela for acelerada, se for muito lenta, eu também tenho que ir ao ritmo dela. Ela é mais importante. Conhecer as necessidades daquela pessoa. Encontrar pontos comuns. Então, como é que se chama? O que é que faz? Ele, se me diz que jogou basquetebol, ele diz assim, jogou, eu também, eu ando. Logo ali estabelece uma relação. É aqui que as pessoas têm que carregar a sério, porque a máquina não vai fazer isso. E se o fizer, faz de uma forma inexpressiva, impessoal, porque isso aconteceu em muitos ginásios. Houve cadeias de ginásios que faziam-vos isto. Se tiveres 3 metros do cliente, sorri. Um sorriso completamente genuíno, ao contrário. Se tiveres a meio metro do cliente, procura interagir fisicamente com ele. Olá, tudo bem? Robocop. Exatamente. E contabilizar sorrisos. Quer dizer, isto as pessoas do lado de lá notam, a máquina não nota, nós notamos. E esta diferenciação por aí, nestas questões de comunicação e relação, que as máquinas têm prejudicado muito, eu tenho 4 filhos e um que já vai com 24 anos, e percebe-se que se eu não treino comunicar diretamente com pessoas, no ginásio tenho que o fazer, que eu vou dar treinos, num clube de futebol eu tenho que o fazer, não é? Eu vou ter pouca habilidade em termos de comunicação, em termos de perceber se a pessoa está satisfeita ou não, se está com dor, se não está com dor, muitas vezes sem ter que lhe perguntar. E isto é fundamental nestes processos de treino. Então é aí que tem que se investir, mas desde que a pessoa entra no ginásio até que venha à primeira sessão, porque depois vêm as barreiras seguintes, porque isto é tudo muito giro, que é assim. A pessoa fez o tour ao ginásio e a coisa, se correu minimamente bem, vai acontecer isto. Inscreve-se, mas vai pagar. Inscrição, joia, o cartão e 1001 coisas, e sai de lá 90% das vezes com um talãozinho. Exato. Que não é mais pequeno que esta folha. Não tem uma oferta, não tem absolutamente nada, não é mais valia para o clube. Então vai embora para casa com uma sensação de
arrependimento. A maior parte das vezes, tipo, epá, eu gastei, em alguns locais, são 100 euros. Gastei 100 euros, porque obrigado a pagar o primeiro e último mês, já a inscrição, epá, eu deixei aqui 100 euros. E já me estou a questionar, será que eu vou regularmente, será que vou gostar, será que... A última vez que eu me inscrevi, fui lá 2 meses e depois nunca mais lá apareci, pá, surgem todas estas questões de dúvida. Chego à sessão seguinte, eu vou levar com isto. Olha, vamos fazer uma avaliação da condição física, está bem? Eu, ok, avaliação, mas eu já sei que isto não está bem. Pronto, está bem, vamos lá. E depois da avaliação sou insultado. Vamos chamar obeso mórbido, vão dizer que os abdominais estão fracos, os braços medíocres e as pernas então estão um desastre, nem consigo fazer um agachamento. E eu, ok, isso eu já sei, eu quero é que me ajude. E depois ainda, como nas avaliações, na atualidade é uma forma, dizem, mas eu não acredito muito nisso, de vender personal training, então o que é que eu vou fazer? Vou convencer a pessoa para que ela me compre PT e vou usar o mecanismo dor-prazer, que é horrível. Quer dizer assim, pronto, está a ver, os resultados seus são fracos, mas nós estamos aqui para ajudar. Daqui a 2 meses. 3 meses. Já viu que isto... se o seu colesterol continuar assim, esta condição física, olha que isto pode correr mal, olha, temos aí casos, pessoas que tiveram esse problema de saúde, foram para o hospital, tiveram um ataque, tiveram isto, tiveram aquilo. Quanto mais dor eu meter, depois eu vou mudar o meu tom de voz e vou dizer assim, olha, mas por apenas 50 euros vai ter um treino orientado, personalizado e se comprar hoje, tem um desconto, só hoje, tem um desconto de 20%. Ainda lhe oferecemos este suplemento de L-carnitina que vai ajudar a perder gordura. Ele pode continuar aqui claro. com uma lenga-lenga. Mas é o comum, é o que se faz em ginásio. Cada vez mais. Porque eu passei por algumas experiências, meus familiares, meus colegas de trabalho passaram por essas experiências. No final as pessoas, muito bem, continuam. Mas ainda a coisa vai piorar ainda mais. Eu já levei com todos esses insultos, vou começar a treinar. Se eu não comprei PT, vão-me olhar de lado, não é? Quando eu andar na sala, vou continuar ali abandonado. Se vou para a primeira aula de cycling, ainda vou dizer assim, no final da aula, olha, depois tenho que comprar uns calções e umas sapatilhas especiais. Agora reparem, eu vou para ali para perder 5 quilos. A minha ideia, para melhorar a minha condição física e saúde. Tiram-me logo dinheiro do bolso, depois insultam-me, a seguir ainda me fazem gastar mais dinheiro. Eu assim, por amor de Deus, só que eu... Não é? Em vez de procurarmos soluções, estamos a arranjar mais problemas. A pessoa sai dali com mais problemas, mais coisas para resolver, mais sensação de culpa, está mais doente do que o que estava. E é claro que isto não funciona. Não é? Eu até tenho uma história muito caricata que também, por acaso, quando nós tivemos a formação, acho que o professor, foi mais um ensinamento que o professor nos deu. E na altura também, quando comecei o meu trajeto de personal trainer, eu comecei a trabalhar no ginásio e no fundo nós tínhamos que fazer sempre um treino experimental sempre com uma pessoa. E uma das pessoas que me surgiu na avaliação foi a pessoa que trabalha no café mesmo em frente ao ginásio. E acho que o professor na altura tinha dito que são sempre pessoas fundamentais para passarem uma boa mensagem para os clientes. E eu percebi logo exatamente que a capacidade financeira realmente não correspondia àquilo que podia ser o serviço personal trainer, mas eu preocupei-me imenso em fazer o mais profissional possível neste contexto de quando as pessoas fossem ao café ou que estivessem presente, automaticamente a pessoa, e eu posso dizer que houve muita gente que foi aconselhada por essa pessoa porque simplesmente gostou muito do meu trabalho, só não conseguiu exatamente por questões financeiras, mas consegui trazer muitas pessoas perante essa pessoa que estava em frente ao ginásio. Plano de marketing simples, treina o padre da paróquia, a cabeleireira lá do sítio, o dono do café central, é a garantia e podemos treiná-los gratuitamente, porque o que vamos ter de volta é uma boa experiência da parte dele e ele vai ser a pessoa que vai divulgar a todos os outros. Se estiver satisfeito, é que, sobretudo ao nível de personal training, não há nada como um cliente satisfeito, lá está, um trabalho consistente,
demora um bocadinho, mas depois fica muito mais estável. Ou seja, em vez de eu vender aqueles 50 treinos durante um ano a 50 pessoas diferentes que me deram cabo de negócio, disseram assim, este indivíduo não presta, eu tenho 2 ou 3 e vai consolidando, depois traz uma amiga, depois traz o marido, e de repente, como aconteceu comigo também, um cliente trouxe uma família e depois trouxe uma empresa. E não há nada melhor que isto. Claro que, se eu tiver pressão por trás da gestão a dizer que no final do ano temos que ter não sei quanto faturado, a coisa complica-se. Claro. Mas temos de ver o seguinte, que é, às vezes, 2 perspectivas. O dono quer fazer dinheiro, certo, e o bom profissional que está ali também tem uma reputação e uma marca. Só que não trabalha só diretamente para com o cliente, trabalha via a empresa, ou seja, aquilo que falamos, business to business, em vez de ser business to consumer. Então, ele vai ter que agradar ao patrão, mas tem que ter consciência que ele é uma empresa também. É o eu SA, portanto, eu não posso prejudicar se o patrão me disser assim, olha, tens que pôr o cliente a bater com a cabeça nas paredes. Se eu tiver a percepção técnica que aquilo é completamente errado, ele se continuar naquela via, é a minha empresa que vai acabar. A dele continua, mas a minha acaba. Portanto, tem que haver aqui uma situação win-win, ambos têm de ganhar. Quanto mais clientes satisfeitos houver no meu negócio personal training, digamos assim, mais clientela e, sobretudo, estável vai ter o ginásio. Porque se eu tiver 8 clientes na minha carteira de clientes personal training, eu posso ser só personal trainer no ginásio, e esses 8 clientes estão satisfeitos, continuam a pagar, estão estáveis, não exigem esforço em termos de estrutura do ginásio para os manter ali, trazem outras pessoas que podem vir a consumir PT ou a fazer outro tipo de atividades, esses são benefícios. E uma estabilidade de negócio, que é isso que é importante. Na área há 6 anos e ultimamente acontece-me isso muito. Eu que tenho de alunos, é muito o marido e a esposa, a filha dele quer treinar comigo, depois quer um amigo qualquer e já não faço uma avaliação física, há 1 ano ou 2, e como acontece muito é que eu dou treinos ao marido e à esposa, depois é a filha que quer vir, depois é o amigo do amigo, e depois a minha carreira ou a carreira fica um bocadinho mais estável e às vezes sai um ou outro que é normal, mas o que vem, tipo, estas pessoas aqui arranjam sempre um outro ponto. Está sempre equilibrado. E a carreira realmente fica estável, a carreira, e só assim é que nós... E o negócio estabiliza precisamente assim, não é? É preferível ter um cliente ou 2 clientes regulares do que ter 4 ou 5 este mês, depois tenho 10, depois desaparecem todos, ou então ter, como eu conheci gente, 60 ou 70 em carteira, porque a gente faz 3 meses e depois desaparece, porque é a altura que tem dinheiro, porque é uma situação de moda ou de um objetivo que tem, mas eu não tenho ali uma carteira de clientes estável que consuma regularmente, porque valoriza o serviço e porque eu fui adaptando os objetivos em função daquilo que a pessoa necessita, porque agora precisava de perder peso, mas depois precisa de treinar para uma prova, depois precisa se sentir bem, depois tem filhos, precisa as coisas vão mudando ao longo dos tempos e mede-se muito a estabilidade do negócio personal training pelos anos que os clientes vão tendo connosco. A retenção dos clientes. E nós que estamos na área e temos vários que são colegas de profissão que entram e saem constantemente. O número de personal trainers que fica na área durante 6 anos ou 8, nós já contamos pelos dedos. E o número de pessoas que nós já conhecemos, não contamos. Conclusão, isto é demais. Ninguém tem noção o número de personal trainers que nós conhecemos. Mesmo os próprios ginásios onde já trabalhamos, se voltares lá recentemente, vais perceber que a maior parte dos profissionais já não se encontram nesses próprios espaços. Eu sou eu e mais 2 só. E já temos uma equipa de 15, 20... O que para vocês é bom, porque se houver uma clientela, aquela mais estável do ginásio, eles conseguem apontar... Sem dúvida. Até podem dizer assim, eu não tenho capacidade para comprar aquele serviço, mas quem recomenda é aquela pessoa, porque ele é o único que aqui, uns vão passando e este vai estando e vai estabilizando. Até porque quando tem um cliente que está há 1 ano, há 2 anos, eu sou cliente aqui e vejo sempre com aquele indivíduo, aquela rapariga, e diz assim, este deve fazer alguma coisa de jeito.
há uma percepção de Tive uma estabilidade. avaliação ontem, exatamente, foi uma senhora que foi ao ginásio, olhou para a sala e olhou, aquele menino, o Júlio, está aqui há muito tempo, quero fazer uma conclusão. Ela vê um ponto que encontrou a dizer, aquele menino está aqui há muito tempo, já vem desde o outro lá de cima, conclusão. E pediu para fazer comigo a tal avaliação física. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ponto que é bom estarmos já há muito tempo lá no mesmo sítio. Sim, sem dúvida. Não, e isso é muito bom porque dá estabilidade e pensamos assim, se eu há bocado disse, publicidade é dizer eu sou bom, isso que estamos aqui agora a falar é pôr as outras pessoas a dizer ele é bom. Ou seja, são ações de relações públicas. E aqui está mais uma solução, nós já apontámos aqui várias, em que os personal trainers têm de investir para estabilizar o negócio e para fugir destas questões da prescrição, da máquina e dos chats GPTs e por aí fora, porque é a área em que eles conseguem diferenciação. E pôr uma população toda a indicar... Eu acho que a palavra certa é tipo a emoção que nós falamos. Sim, a própria paixão, a própria paixão. O entusiasmo é normal, não é? Nós, se vimos isso tipo, em figuras públicas, vocês podem dizer assim, o Jorge Jesus, a comunicação é difícil, mas ele fala com entusiasmo, ele adora aquilo, é apaixonado por aquilo. Isso transmite-se aos jogadores e certamente a comunicação interna é diferente da externa e os resultados aparecem porque a pessoa vai investir em conhecimento, vai procurar informação, que é uma coisa que falta muito, que é curiosidade. Posso ser uma boa pessoa, até posso já comunicar bem, mas eu tenho que ser curioso em, tipo, apareceu um indivíduo que fez um transplante de rins, quer fazer uma prova de ciclismo, subir a montanha, mas também é diabético. Nunca tinha aparecido isto. Vou investigar, não há nada. Conheço um rapaz que também fez transplante e que treina, vamos lá falar com ele. Este tipo de vontade em desbravar terreno e conhecer coisas é a mesma situação que eu falava em relação a porque é que as mulheres não vêm para o ginásio? Era aquilo que eu dizia. Quando comecei a trabalhar na Academia Impacto, estava cheia de mulheres, por uma razão. Tinha as melhores professoras de aulas de grupo, se calhar do Grande Porto. E eu fui abrir a sala de musculação. Então depois eu queria canalizar as mulheres para ali. E percebi muito porque é que elas não iam. Não é? Pela intimidação, por uma série de coisas. Passei a ser curioso por isso. E perceber o que é também liderança, perceber que há pessoas que são influencers no mundo real, não no virtual, não é? Que é aquela pessoa que é admirada por todos, aquela senhora que tem 40 anos e que está com um corpo espetacular e que as outras, se ela for fazer uma aula de body pump, eu também vou. Ou se for começar para a sala de musculação que está a abrir, também quero. Pronto. Sim. E só percebe isto quem é curioso, está atento e sobretudo faz o seguinte, este é um excelente exemplo. Nos anos 90, no início, houve um boom de chegada de brasileiros à área do fitness a Portugal. Vieram uns muito bons, uns muito fracos, porque veio gente assim metida no meio, tipo, já que nós temos uma boa imagem lá, vamos ver se isto entra. Pronto. E os bons, muitos deles ainda cá estão, e com eles aprendi muito. E a comunidade brasileira tinha uma coisa, e continua a ter, em termos de comunicação muito bons. Ou seja, muitos deles chegavam e traziam essa bagagem de comunicação, da expressão muito boa, ainda por cima a percepção que os clientes tinham por causa das novelas, etc., do sotaque, tudo isso era tudo muito mais fácil. Isso era uma grande mais-valia. E muitos de nós achávamos que, então, estou aqui cheio de diplomas e estávamos na fase, muitos de nós, daquilo que eu chamo de actina e miosina, sei tudo da célula e da mitocôndria, mas depois para comunicar a coisa é complicada. E eles tinham toda a faixa de comunicação. Quando eu digo assim, o melhor personal trainer do mundo, o que é que ele tem que saber? Tem que ter alguma parte de conhecimento técnico, tem, mas não é a grande parte do bolo. Depois tem que saber marketing, psicologia, sociologia, e eles tinham mais parte do bolo do que nós. Por isso é que conseguiam entrar e até alguns, e sobretudo aqueles que tinham conhecimentos técnicos, consolidar facilmente. Porque nós, o que é que fazíamos? E sobretudo saídos de determinado tipo de universidades. Ok, fiz uma licenciatura de 5 anos, 12. Já tinha uma série de formações. Qual é a próxima formação? Como fazer agachamento? Vamos lá. Eu olhava, não ia para uma formação de
como comunicar melhor, ou de programação neurolinguística, ou de coaching, ou de algo de expressão corporal. Não, eu preciso é disto, porque o trabalho quero ver metodologia de treino, pronto, completamente errado. Ou seja, a gente a pôr aqui tudo numa coisa que é uma fatiazinha assim. Sim, e era preciso tudo. E era preciso, exatamente. Essas competências assim. E sobretudo para alguns de nós, que não tínhamos esse tipo de competências, ir para o outro lado. E depois pegar nelas e começar a exercer, porque era outro problema. Uma coisa é assim, senhor, já me disseram o que é liderança, como é que funciona e tal, mas eu agora no terreno agora vais ter que criar, como eu criei, por exemplo, marcações para as primeiras sessões. És maluco? Não, pá, porque na esteticista, na cabeleireira, também há marcações. Pronto, era maluco. E hoje em dia, ou passado 2, 3 anos na cidade do Porto, já tudo fazia marcações, mas no início, Paulo é maluco. Se aparecerem 10 pessoas, o que é que tu fazes? Se aparecerem 10 pessoas, como eu fiz uma vez na Academia Impacto, apareceram 5. Eu fiz a minha primeira aula de cycling, tinha 5 bicicletas, atirei as 2 para cima das bicicletas. Uma era 40 anos, a outra era 18, o outro tinha 60, fizeram todos a mesma coisa. Foi um péssimo serviço. Ok, tentei ser simpático para eles e aí alguns lá voltaram. Mas é péssimo isso. Pronto, mas foi uma ação que a gente percebe em termos de gestão, em termos de comunicação, a gente percebe que tem que mudar. Há aqui umas coisas que não podem funcionar assim. E agora temos aqui buscar, se calhar, a área médica, temos de ir buscar a restauração, temos de ir buscar... Porquê? Porque isto era novo. Esse é que é o problema. Agora já não é. E agora há bons exemplos. Quando começa a haver muita coisa, começa a haver bons, maus, fracos, concorrência, que é sempre excelente, e a gente começa a poder tirar um bocadinho bom daqui, outro bocadinho dali. Eu também tive cartões de pontos. Na primeira Solinca, por exemplo, tínhamos cartões de pontos. Ninguém tinha disso. Pronto, mas a gente chega a ver num sítio, olha, carimbos, pontos e tal, podemos oferecer qualquer coisa, incentivar as pessoas para fazer isto. Também fizemos uma volta a Portugal em remo, arranjámos um póster, criávamos as distâncias, dinâmicas que não é preciso que alguém venha empurrar isso, é só dizer assim, eu tenho 20 remos, preciso dinamizar os remos, vamos arranjar aqui umas atividades para dinamizar os remos. No mesmo sítio onde havia 20, só há 20, mas se vocês chegassem às 6 da tarde estavam cheios. Aí não temos propriamente uma população fanática do remo, só que a dinâmica que se metia naquilo, não é? E a liderança. Eu ser o primeiro a fazer as provas todas. Eu vejo muitos problemas na questão do cross-training, mas quando estive também associado aos Promofit Games, eu procurei fazer aquilo tudo, para perceber, sentir eu, que é algo muito importante e que hoje também falta. É que muitas das vezes os personal trainers não treinam, não têm um objetivo, não passam pelas experiências, isso dificulta a percepção. Um treinador que foi jogador, nem que tenha sido amador, tem uma percepção muito diferente das coisas do que ele não foi. Isso nas pessoas que gerem os ginásios. Os que mandam mesmo em ginásios... Que muitas vezes também devem estar relacionados com a parte de exercício. Há pessoas que estão a gerir ginásios, nunca estão a olhar para a parte do negócio. Nunca meteram-se abaixo ou de uma barra e estão a gerir um ginásio. Há 2 tipos de pessoas aí. É demais, há 2 tipos de pessoas. Há aquele que, por exemplo, os melhores, ali no início dos 2000, grandes ginásios na cidade do Porto, os donos eram gente da construção civil. Mas há aquele senhor que tem 70 anos, já construiu muitos empreendimentos e pressionaram para abrir um ginásio. Ele também quer, porque gostava de fazer lá qualquer coisa, mas... em termos de liderança, percebe, eu não sei nada disto, quem são os melhores? E vai chamar, eu estive em alguns projetos assim, e vai chamar as pessoas e então aquilo acaba por ganhar uma vida assim muito interessante e com qualidade, escolhem bons materiais, etc. Ou então tem aquela visão, e muitos que isto é como vender apartamentos. É a mesma história e não tem nada a ver, não é? Mas essas duas perspectivas mexem muito. Aqui dentro. Dá dinheiro. Volume.
isto é fácil. É números, não é assim. E não é São assim. pessoas. E na nossa área não é mesmo nada assim. Nada, é nada. pessoas, é emoções, estavam um bocado a falar, é muito mais do que isso. E a olhar para o passado, porque é assim, se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, vamos obter os mesmos resultados. São bons? Taxas de retenção de 40%, frequências semanais péssimas, mais ginásios a fechar, sedentarismo. Nós em Portugal, naqueles eurobarómetros, em termos de desporto para todos e aquele desporto que se faz de forma não formal, na cauda da tabela, ou seja, o último país, um país que tem um clima mais temperado do mundo, que tem espaços, tem segurança, tem tudo. Sim, sim. E os finlandeses e outros países que querem fazerem mais que nós. Ou seja, há aqui qualquer coisa de errado. E estamos lá todos, que é, eu sou professor de Educação Física há 30 anos também. Sim, sim. A escola teve um papel também mau. Os ginásios, alguns parecia que a coisa ia funcionar muito bem e acabou por não trazer resultados. Portanto, há aqui vários fatores, várias pessoas, mas uma coisa é certa, se fizermos igual, se continuarmos a pressionar vendas, a fazer os tours dos ginásios como fazemos, a prescrever exercício, para onde é que vai? Para as mesmas taxas de retenção, podemos mudar a decoração. Agora, Mais escuro, como agora. Em Vila Real apresentaram-me um ginásio assim. Perdão. Nós temos um conceito diferente e eu só olhava e via as paredes, de facto, com cores diferentes, e fui para uma cave que já não me agradava nada. Nós é personal training, temos um conceito diferente, só dizia esta frase, conceito diferente, e eu pensava, bem, tens máquinas de musculação da mesma marca que o que está na outra rua. Tens salas de aulas de grupo como outro da outra rua. Tudo diferente, eu só vejo aqui a decoração, não vejo mais nada. E agora é LEDs. Só se for por aí. Ok, vamos só passar agora para um ponto do treino de força em si. Nós também somos bastante apaixonados pelo treino de força. Sabemos que teve uma lesão nas costas e que procurou o treino de força para procurar a qualidade de vida. Que impacto é que teve o treino de força na sua vida? E a lesão nas costas, o que é que foi? Exato. Espondilolistese grau 2. E tiveram que fazer a fusão de L5 com S1 e a partir daí eu fiquei por minha conta. Eu nunca teria vindo para esta área se não tivesse sido essa situação. Tinha 17 anos. E fez uma cirurgia nesse... O que aconteceu, eu jogava handebol e futebol e eu já andava com dores nas costas e houve um dia a jogar ali no pavilhão do Infesta, que era em cimento, eu fiquei completamente bloqueado, prendeu o nervo ciático e só quando se fez, na altura não havia facilidade em fazer ressonâncias magnéticas, etc., fez-se radiografia e detectou-se aquela situação. Fui operar, na altura era o melhor médico ortopedista cá do sítio, que operava os jogadores de futebol todos, era preciso meter arranjar gente que me facilitasse a situação e aquilo ficou bem, mas chega àquela fase, a gente anda com um colete de 9 meses e chega àquela fase, olha, agora vai à sua vida. Tem que fazer força. E eu disse assim, cheio de medo, eu vou voltar a correr, a saltar. E a minha sorte, por pressão de colegas que jogavam comigo handebol, que andavam no ginásio Martínez, creio que ainda existe, portanto será o mais antigo da cidade de Porto, disseram, tens de ir para lá, e eu, não, nem pensar, vocês fazem culturismo, eu não gosto nada disso e tal, não pode ser. E fui, um dia, e lá está. Porque é que eu acabo por ficar? Senti confiança. O dono, que foi a pessoa que me orientou, a forma como o fez, descansou-me, disse, senti qualidade, ou seja, a instrução, a forma como ele me orientou, disse, pronto, afinal estou seguro. Pronto, e comecei. E a partir daí nunca mais larguei. E não larguei também porque eu tive a fase de chegar ali após 2 anos e a gente já não evolui mais. Treinar o mais possível, todos os dias, com um parceiro de treino de manhã, sempre, era religioso nisso. Permitiu-me voltar a jogar futebol e handebol, que é uma grande alegria. Permitiu-me ir fazer curso de Educação Física, que eu ia ser engenheiro civil já tinha abandonado toda a hipótese de desporto, ou seja, começa-me a dar muita coisa. Não é? Uma pessoa diz assim, caramba, então já estava deprimido, assim, já não vou fazer nada, vou fazer casas e pontes, e agora afinal, não.
e deu-me tudo. A partir daí começamos a descobrir coisas. Estamos a falar numa época Mas em tu que não havia internet, não havia nada, revistas, perguntar a este e àquele, olhar para o grande é que deve saber, deixa copiar o que é que ele faz, até que vem a grande desilusão, perceber que alguns dos grandes usavam anabolizantes e eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, mas eu não quero esse caminho, não quero competir nem nada, quero outro caminho. Mas não há outro caminho, tem que haver. E é descobrir. Mandar vir livros de fora. Mark repetiu todo o livro. Mark repetiu vem muito mais tarde. Primeiro vem Stuart McRobert com um livro chamado Brawn. Lembro perfeitamente, foi para em 1990, e lembro de ir à Suíça, levei o livro, eu li o livro, assim, foi uma viagem longa, tudo bem que ia acontecer. Quando lá cheguei, eu estava sempre com o livro, porque de facto aquilo permitiu-me, de 6 elevações que eu fazia, com o peso corporal e o meu peso continuava a ser praticamente o mesmo, 80 quilos, fazer 6 e passado o quê? 5, 6 meses estava a fazer as mesmas 6 com 24 quilos, e eu disse, palto, há esperança, porque eu já ia desistir, porque a gente começa a ver, ok, a primeira ideia também engraçada que era esta, ok, se eles tomam anabolizantes, eu não quero tomar, o método deles não resulta para mim, em termos de volume e intensidade, não em termos da técnica de exercício, até aí tudo bem. Então vou para o outro lado, descobri, mulheres, baixos níveis de testosterona, de certeza que resulta. O problema é que eu venho a descobrir, elas também estão no sumo. Isto eram só revistas de culturismo. Pronto, então estamos num beco sem saída, onde é que há as coisas? Pronto, e acabámos por, com esse livro, desbravar ali muita coisa e perceber que grandes volumes, determinado tipo de intensidades não dava, mas com outras daria para chegar a níveis que eu ainda estava muito longe, não é? E outros colegas também estavam longe. Sorte era nós não termos acesso a muita informação e então, ao pegar no método, levávamos a coisa. E não éramos, a atenção não dispersava, ou seja, chegava ao ginásio, a barrinha lá estava à minha espera, 1 ou 2 máquinas e pronto. E eu e muitos colegas, era aquilo que se fazia. Se fosse hoje, tinha dispersado para aqui e para lá, não é? Foi aqui que surgiu os treinos honestos para pessoas reais. Treinos honestos para pessoas reais. Não sei se escrevi aqui também. São uma tagline, uma frase que eu passei a usar porque reflete muito a minha filosofia de treino. Como eu fui muito enganado, não é só com esta questão seja de desanabolizantes, fui sobretudo muito enganado porque isto é uma indústria que a partir de certa altura começou a vender tudo. Olha, toma isto e ficas como eu, e faz aquilo e vais ser como eu. E umas coisas atrás das outras, a gente experimenta e não resulta, a gente experimenta e não resulta, a gente experimenta e não resulta, e fica cansado e farto disto. Então, eu nunca quis fazer isso aos meus clientes. Por isso é que uma das coisas que sempre fiz foi experimentar antes de dar aos outros. Ou seja, ser o provador. Vou comer eu primeiro, não sei, o que é isso de CrossFit? Deixa ver. Não é? E depois deixa ver, deixa fazer, vou fazer. Rebentei-me todo com isso, mas pronto, vou fazer. Para depois me dizer assim, há aqui coisas interessantes para dar, o resto deita fora. E nós acabamos por criar essa filosofia, tenho que ser honesto e mostrar a realidade às pessoas, de forma, e não criar expectativas completamente ilusórias, não é? Aquele senhor que chega, é obeso, mórbido, com 4 gerações de obesos para trás, e diz, quero correr a maratona de Nova Iorque. Eu digo assim, mas quanto é que é capaz de fazer? Já correu? Não sei, 1 quilómetro, vou daqui não sei aonde. Pronto, então vamos começar. E ele começou e depois ele próprio reformulou os objetivos, assim, em vez de maratona, não, vamos para a meia. Pronto, estão a ver as coisas que eu também podia ter dito, olha, maratona esquece, olha, adeus. Há gente que faz isso. Que recusa clientes ou que só trabalha com esse tipo de pessoas, nem pensar. Mas é mostrar as coisas como elas são e com alguns cuidados para não criar aquelas ilusões, tipo uma senhora que tem ombros estreitos, anca larga em termos ósseos e quer ser garrafa de Coca-Cola, como aquela menina que está ali, que nasceu com uma cinturinha que eu pego assim nas minhas mãos e abraço, que é uma questão genética, que eu não posso alterar em termos de treino, mas eu posso potenciar aqueles ombros estreitos e
E as coxas grossas vão continuar a ser grossas, mas elas podem estar trabalhadas e tonificadas. Então, esta é a visão que eu procuro dar sempre às pessoas, olha, a realidade é esta, tá? E ando nisto há muitos anos. E é engraçado que muitas das coisas que se faziam antes continuam exato. Eu vou para um ginásio, aquilo é peito e bíceps, continua a ser tudo igual. E como eu às vezes digo as coisas ao contrário, eu é que estou mal, eu é que sou maluco, e eu digo assim, eu já fiz isso. Queres falar de treino de alta intensidade? Eu fui fanático de Arthur Jones. É só ler alguns textos que eu escrevi. Trabalhei 3 anos com as melhores máquinas do mundo, eram as Nautilus e Medex, que em Portugal não havia tantas quantas eu tinha à minha disposição. Portanto, se é para falar disso, também sabemos. Calisténicos, também fiz ginástica, ainda consigo subir para as argolas. Epá, a gente passa por tudo isso e chega à conclusão que hoje estamos na moda do treino funcional, falso treino funcional. Tudo usa elásticos. Nos anos 80 usavam elásticos. Eu levei muito com eles no handball. Depois decidiram, isto de facto não é muito eficaz, tira fora. Esperaram um tempo, bem uma grande força em termos de mercado e diz, vamos recuperar isto, vamos lhe dar umas coisas diferentes. Volta outra vez. Depois vai dizer, eu já estou nessa fase em que vi coisas aparecerem, desaparecerem e voltarem a aparecer. E agora o que é bem? Pois, agora a pergunta, eu não me admira nada que, sei lá, que voltem as máquinas vibratórias, a eletroestimulação aqui há mais de 100 anos. As pulseiras de equilíbrio, eu acho que na última As de equilíbrio também. A formação, acho que o professor estava a falar sobre isso. Sim, as pulseiras. As pulseiras de equilíbrio, as pulseiras de equilíbrio, faz-se uma brincadeira com aquilo, pronto, e se eles acreditam. Mas porquê é que isso acontece? E aí uma grande mudança de há 30 anos para cá. Há mais dinheiro envolvido. Como não havia antes, não havia os médicos, os fisiologistas, a malta da nutrição estava completamente fora do ginásio porque não dava dinheiro a ninguém. Era um submundo, o meu pai não me dava dinheiro para ir para o ginásio, vais lá para o mundo de seguranças, sim senhor, conhecia-os todos, vais lá para uma cave, para já eram ginásios, eram todos em caves, são os espaços mais baratos, não é? E as coisas a esse nível mudaram. Começou a haver dinheiro, começar a aparecer revistas, isto e aquilo, ou seja, toda a gente a tentar tirar dinheiro. Ora, eu quero a minha parte, portanto, chega um momento em que isto já não vende, eu vou tentar de outra maneira, e de outra, sem estou mais focado em mim do que nas necessidades das pessoas. Então, todo esse mundo que eu detesto e que eu levei com ele, eu procuro evitar isso às pessoas e filtrar, não é? O meu pai fumou porque os médicos incentivavam a fumar. Então, nós cometemos imensos erros e continuamos a cometê-los, mas aqueles que já foram cometidos e sabemos que não dão em lado nenhum, eu não vou dar isso às pessoas, não vale a pena. E essa é uma parte. Pessoas reais, porque o mundo, eu treino pessoas. E as pessoas têm filhos, têm um trabalho, têm stress, dormem mal, comem mal. Esse é que é o mundo real. O mundo real não é aquele mundo para quem se prescreve normalmente exercício. Olha, vai fazer este treino durante 12 semanas, semana 1, treinar 5 dias por semana, hora e meia, vai fazer meditação, vai comer papas e isto, vai fazer banhos de gelo, vai fazer isto e não sei o quê. Pronto, isso é uma coisa lindíssima. E aí reside o problema, é que do ideal, isto é o ideal, para o real há um espaço. E é aí que reside o sucesso de qualquer profissional, que é pôr as pessoas a fazer de forma consistente. E aqui cai tudo. Ou seja, a primeira coisa que uma pessoa tem que fazer é olhar e dizer assim, ok, isto é muito giro, mas eu tenho que espremer e tirar só o sumo daqui. E vamos começar e ver o que a coisa dá. Os nunca fazem 5 quilos à semana. Sim. Fazem 2 a 3 e vamos... Mesmo os atletas, o que é impressionante... E os atletas fazem 6 vezes 5 e as pessoas ainda não entenderam que na nossa área, que as pessoas reais que trabalham, que têm filhos, que têm stress, só treinam 2 vezes à semana ou 3 e ponto final. É verdade. E para aí, e querem estar a dar metodologias de bíceps. Mas é isso. É um dos maiores erros. E se formos ver, eu dou estes nomes porque fiz dezenas de formações dentro de ginásios e conheço os números e eles continuam a ser muito parecidos com isto. Para encontrarem um ginásio que tenha taxa de retenção de 60%, é muito complicado. Para encontrar ginásios onde a frequência média semanal da pessoa seja média, seja 2 vezes por semana, já é top, mundial.
Eu achava com 2.4 vezes, quando começámos a Solinka, que era fraco, podia fazer melhor. Afinal, hoje reconheço outra coisa, era excelente. A maior parte é 0.8, 1.2. Ora, que tipo de programação de treino eu vou fazer para uma pessoa que vem ao ginásio de 9 em 9 dias? É peito e bíceps, e ela vai fazer costas e tríceps daqui por 9 dias. Nesses moldes. E este nós tipo... até entendemos o peito e o bíceps para uma pessoa que vai às 6 vezes. Nós até... Mas eu falo no peito e bíceps, não tenho problema nenhum com isso, que eu também o fiz. Mas é para uma realidade que não é esta. Claro, exatamente, não é para uma realidade que vai 2 vezes a semana ou 3. Claro, é isso. E que eu tenho que aproveitar ao máximo o que ela me pode dar em termos de energia, no horário que pode, com os materiais que tenho, porque ela já tem ali muitas vezes, muitos clientes já passaram determinadas experiências e dizem logo, ui, remo nem pensar, que a minha amiga fez remo, ficou com as costas mais largas. Mas isto que ela me acaba de dizer, já agora, isto não é conteúdo, ou seja, isto aqui é comunicação. Claro. O que é que eu vou ter que dizer? Aceitar essa coisa? Não, eu vou ter que desmontar aquilo. Dizer assim, a sério? E às vezes é na brincadeira, com um bocado de humor. Ficam com os ombros assim, então também quero fazer. Digam lá, como é que ela fazia? Depois começa aqui um tal rapport e a gente vai introduzindo conteúdo. Claro, quer dizer assim, olha, os seus ossos não vão alargar. Claro, o que é que provavelmente aconteceu? A sua colega estava assim, com um determinado tipo de postura, passou a ter outra postura e olha para a direita e para a esquerda, assim, alto. E é este brincar e esta forma de comunicar e levando as pessoas para mostrar, pá, a realidade é esta, nós vamos fazer alguma coisa, não pense em ser campeão do mundo, mas pode acontecer, que já aconteceu com alguns, mas só se gostar. E quando damos conta, passou um ano, e passou um ano e ela trouxe 2 pessoas e as coisas estão-se a transformar. Pegando esta coisa da planificação também foi bastante interessante, porque quando mandamos e-mail para o professor Paulo, nós recorremos aos e-mails antigos que tínhamos partilhado e penso que foi em 2018. 16. Mandamos-lhe um e-mail em que supostamente mandamos-lhe um e-mail a dizer o que é que acha deste programa, tudo XPTO e todo mundo direitinho, e a resposta é assim, essa pessoa faz tipo 30 agachamentos com o peso corporal, faz tipo algumas flexões com o peso corporal, trabalha técnica. Exatamente, o e-mail acaba assim. E depois é que trabalhas a intensidade. Técnica. Intensidade. É porque treinar é sair da zona de conforto, não é? Exatamente. E é uma coisa que falha muito, sobretudo em aulas de grupo onde se metem exercícios de força, é primeiro técnica, depois vem técnica sobre stress, ou podemos chamar também de intensidade, que é eu dizer assim, ok, dominas o exercício de forma isolada, agora vou combiná-lo com 2 ou 3, ou agora vou-te pedir 50 repetições, agora vou-te pedir para fazer, pronto. E agora já controlas isso, então eu posso pedir endurance, 20 reps, 30 reps. Consegues correr 100 metros com boa técnica? Vamos fazer 500. Já consegues correr 1000 ou 2000? Então se calhar vamos tentar correr uns 10 km. Isto metodologicamente é base de muita coisa. E depois, pá, uma coisa é, se eu treino força, eu não conheço gente forte a movimentar cargas pequeninas durante muitas repetições. Nunca vi, mostrem. Olha, isso foi uma das formas que eu aprendi a gostar de shoulder press, straight shoulder press, de press de ombros, porque basicamente uma das coisas eu li num livro na altura que dizia assim, nunca viste ninguém a levantar muito de shoulder press, e não ser fraco, e a ser fraco neste caso. É basicamente, se alguém levanta a cara muito forte no shoulder press, automaticamente vai ser alguém bastante forte. Agora também não precisamos que as pessoas andem a fazer um RM, 2 RMs, 3 RMs, ok, mas 5, 6 repetições vão ter que fazer. Um dos maiores crimes que sempre se fez foi a avaliação da condição física. A teoria dizia, testa um RM. Ora, vem o indivíduo, chega ao ginásio, nunca fez nada na vida, olha, vamos pôr o máximo peso possível, ver o que é que você consegue. Ele não tem técnica. Por isso é que eu digo que é criminoso. Ou seja, ele não domina a execução de um movimento, eu estou a pôr aquilo com a carga máxima. Isso é o maior absurdo que pode haver. Eu fiz, mas a gente bate com a cabeça nas paredes, aprende-se assim, deixa de cometer este crime.
dizer assim, o que é mais importante numa fase inicial? Educar a pessoa, ensiná-la a fazer e a sobrecarga bem rapidamente. Ou seja, as primeiras sessões de treino não é para testar ninguém, eu testo, basta pôr lá fazer agachamentos, dar a técnica e ela acaba logo por me dar o feedback. Eu começo a ver, ela não consegue chegar abaixo, ou não consegue isto, não consegue aquilo, pronto, já sei o que é que isto vale. Isso é que é uma avaliação, isso é que é a avaliação. É ela não dar conta e a avaliação está a ser feita. Exatamente. E analisar tudo ao time. Claro, quando uma pessoa tem mais experiência é mais fácil de fazer, obviamente. Mas se nós tivermos um bocadinho de sensibilidade, acabamos por fazer porque nós próprios treinamos e temos essa noção, não é? Tipo, ora, flexões de braços, apoiada em prancha, vai abaixo, nem a 90 graus chega já, pô, cai, pronto, já percebi o que é que vales. Toca a baixar de nível, então vais fazer em plano inclinado, então vais fazer com apoio no solo. Por isso é que eu digo, quando eu falo de flexões de braço ou de agachamentos, pode ser uma progressão de... Só que as pessoas inventam depois, não faz flexões de braços, vou pegar no elástico, fazer tríceps, depois vou pegar no elástico para trás, costas, fazer peito. E a pessoa anda 3 meses e diz assim, eu ando a gastar 300 euros por mês num personal trainer e era melhor ter comprado o telemóvel e descarregava a aplicação Freeletics, também fiz Freeletics, por exemplo, porque a gente tem que experimentar as coisas. Não, fiz, é um dos programas mais interessantes e hoje em dia eles têm uma base de dados incrível porque absorveram os dados de muita gente, eles agora debitam uma informação completamente diferente. E quando eu fiz isso, eles ainda só tinham uma divisão de tipo 3 tipos de pessoas, 3 tipos de objetivos. E agora não. Porque agora tem, imaginemos, 1000 indivíduos de 53 anos que fizeram o programa X e os resultados que eles iam lá registando eram estes. Logo, quando eles fazem um programa para um tipo de 53, já sai uma coisa, que é isso que a inteligência artificial consegue fazer. E as aplicações estão todas a debitar por aí. Agora também outro ponto que também é relevante, nós também fazemos e também sei que o professor também utiliza, nós utilizamos todo o nosso trabalho, é feito com barras, bumpers, estrutura, argolas, e a realidade é que vemos que os ginásios em Portugal cada vez mais caminham para aquilo que seja, ou melhor, quando entramos num espaço cada vez é mais escasso estas zonas mais livres, não temos barras livres, não temos bumpers, ou está muito reduzido em que só pode simplesmente estar uma pessoa. E este caminho acontece porque no fundo os ginásios, as próprias entidades não se querem responsabilizar pela a questão mais técnica dos responsáveis? É complicado isso porque, por exemplo, nos anos 90 houve vários ginásios que eliminaram os pesos livres, mas eliminaram por completo. Isso é muito perigoso. Começou a haver sítios onde havia qualidade, outros onde os profissionais não dominavam os movimentos e, portanto, não prestavam atenção às pessoas. E dá trabalho ensinar este ou aquele movimento que é mais técnico, então é melhor eu ser o guarda de máquinas e o arrumador. Não é? Eu conheci gente que era arrumadora de pessoas, que os ginásios tinham tanta gente, era só máquinas, venha, para aqui, isso 2, 10, pronto, depois contavam as repetições assim, para outra, pronto, um bocado assim. E esse receio de que, pronto, a pessoa se lesionasse ou não houvesse, muitas vezes, e as pessoas achavam, como foi o boom dos ginásios, achavam que, ok, eu com máquinas consigo ter muito mais gente em menos tempo passar aqui, do ponto de vista de gestão. Ok, mas depois começaram a perder resultados. Eu próprio perdi. Eu estive ali 3 anos em que fazia pouco peso morto e tive algumas lesões aí nos 26, 27 anos. Ou seja, eu estava sólido, deixei e depois tive que retomar rapidamente, porque o local onde eu trabalhava numa fase inicial não tinha barra. Depois, quando ampliámos no ano a seguir, eu mandei vir as barras anais, tem que estar aqui. Mas sofri eu próprio na pele essa situação. E hoje em dia, continuo há 30 e tal anos a usar o peso morto como base. Eu acho que agora se está outra vez a passar um bocadinho por aí. Eu dei este exemplo porque passou-se essa fase. A seguir, andámos ali no início dos 2000, lá fora já havia umas opções diferentes, até que veio CrossFit. O CrossFit já existia, atenção. Já tem, é do final dos anos 90, creio eu, que o Sr. Glassman, mas depois, quando chegou, de repente pode-se fazer tudo, não é? Porque isto é engraçado, agachamento não, peso morto, dá cabo das costas, final dos anos 90, não e não.
E havia gente que escrevia sobre isso e não sei, gente normalmente que não fazia, só escrevia. De repente vem não, Pilates também são mais de 100 anos, Pilates, CrossFit, agora já podes fazer tudo. Eu, espera lá, então não percebo nada disto. Gente, fazia, agora não podes fazer, e agora voltas a fazer, só porque vem uma grande força comercial e quer vender, e agora já podes fazer tudo. Por isso é que pessoas que sempre fizeram agachamento, peso morto, pretes, depois de repente olhavam para o CrossFit, então estamos com um peixe na água, e quem se pendurou numas argolas também dizia, olha que engraçado, também se consegue fazer isto. Porque eles foram buscar as melhores coisinhas que havia em várias atividades e meteram-nas ali. Só que nós estávamos sem barras. Posso-vos dizer que os primeiros PromoFit Games, o Sérgio Rodrigues, quando tentou montar aquilo, quer dizer, teve de ir buscar barras a 2 ou 3 ginásios e não vai há muitos anos. Pronto, não havia o material. Agora, porque há atividades que têm dado muitas lesões, muitos problemas e até problemas legais, acho eu, por falta de organização, falta de supervisão, falta de alguns conhecimentos técnicos e, sobretudo, liderança. Porque é perigoso eu pôr pessoas a fazer power clean que não saem a fazer peso morto, ou pô-las a fazer agachamento com barra que não saem a fazer 10 só com o peso corporal. Ou, pronto, há movimentos, há determinado tipo de pessoas que nem sequer os pode realizar em termos motores, não têm base para isso, ou elas ganham a base, depois passam para lá, ou então, por isso, há coisas aqui que é uma questão de orgânica. Agora, o gestor não querendo intervir a esse nível, não querendo contratar determinado tipo de pessoas, muitas vezes toma essa opção e diz assim, olha, eliminamos, temos máquinas e espera, reza para que a coisa corra bem. E também temos a noção que eu numa hora, num determinado tipo de espaço, uma aula de grupo tradicional, meto lá 20 pessoas, é um valor hora muito diferente do que eu ter agora já quase não há, mas squash, agora passamos ao paddle, ter num paddle 4 indivíduos, não é? Uns metros quadrados valentes, o valor hora é muito diferente. Claro. Então passa muito por aí, eu querer abandonar estas coisas porque acho que é perigoso, não é o exercício que é perigoso, é as más progressões ou intensidade a mais. Porquê? A questão também de tudo, do exercício também. O agachamento está há 100 anos no mercado, vamos só pensar assim, eu vou confiar mais numa tecnologia que está no mercado há 2 anos ou numa que está há 100 anos, a produzir resultados diferentes, com pessoas diferentes, estilos de vida diferentes e genéticas diferentes. Eu confio mais nessa. Não sei se é a mais adequada, mas eu confio mais no agachamento, em feito, no peso morto, no press, no supino e na ginástica, porque me dá mais confiança. É quase como há uns anos atrás os Mercedes proliferavam nas praças de táxis. Porquê? Porque havia carros a fazer 1 milhão de quilómetros. Então, não tenho dúvida, eu vou comprar esse porque ele vai me dar garantias. Hoje em dia já não é assim. E aqui passa um bocado por aí, a dizer assim, qual é o nosso objetivo? Resultados? Ok. A pessoa quer glúteos, tem glúteos tristes, quer os ter contentes. Quais são os melhores exercícios que eu conheço para glúteos? Agachamento, peso morto, afundo de pernas, podem ser outros, não interessa. Então, se ela melhorar, hoje faz 10 repetições com 10 quilos, se ela passar a fazer 10 com 30, os glúteos deixaram de estar tristes. Isso eu sei. Noutros movimentos, passamos por aí, eletroestimulação, caneleiras e afins, vai dar algum resultado, mas é a mesma coisa como eu digo, eu posso fazer um poço de 9 metros de profundidade com uma colher de chá, vou demorar meses ou anos, não é? E fazem-se túneis nas prisões. Agora, eu posso ir lá com uma retroescavadora e aqui é a mesma diferença. Eu sei que o agachamento produziu esses resultados tão bons, então se eu usar essa tecnologia, provavelmente eu vou conseguir resultados similares, não é nada garantido, mas se calhar muito melhores. E ao treinar milhares de pessoas ao longo de muitos anos, fui verificando certas coisas. Se eu quero fazer passar muita gente por aqui, eu com máquinas eu tenho sistemas muito bons que eu pus 2.000, 3.000 pessoas querem que eu consiga pôr. E fiz estágio no melhor ginásio do mundo com 24.000 sócios, 78% de retenção,
Qual era o ginásio? Nossa. Gainesville Health and Fitness Center, do Sr. Joe Ciruli, existe há 40 anos. Okay? E Onde é que é já agora? é Flórida, Gainesville, onde está a Universidade da Flórida, Ok. que é pá, a quinta ou sexta dos Estados Unidos. Pá, aquilo é uma máquina, também tem, sempre teve pesos livres, etc., mas eles sempre trabalharam com a Nautilus e com a Medex, porque ele era amigo do Sr. Arthur Jones, etc. E pronto, é um método que eu usei muito, ter marcações, por determinado tipo de programas, uma série por máquina, coisa com intensidade, muita supervisão, pronto, tem aí uma orgânica muito própria e nós conseguimos. Agora, quando se fala de treino personalizado e querer resultados, eu vou à nata da nata. Eu não vou dar mousse de chocolate instantânea, se calhar, se for num fast food que eu vou cobrar 4 euros por refeição, eu vou dar mousse de chocolate instantânea, não tem hipótese. É. Mas eu estou aqui num gourmet ou num restaurante com uma estrela Michelin, eu quero os melhores aqui a trabalhar e vou ter ovinhos caseiros, vou ter o melhor chocolate, 85% da marca PTO, quero o melhor. PT é isso. E esse é o grande erro. É eu querer ir buscar funcionários a um restaurante fast food e pôr a trabalhar aqui no restaurante com uma estrela Michelin. Epá, não dá. Não dá porque eles nem sequer sabem cozinhar. Eles têm ali um processo e acabou. E ao virem para aqui vão estragar tudo. E é isto que está a ocorrer. Por isso é que um PT para ser PT devia passar pelo menos 2 anos a fazer sala e depois evoluir para aquela situação. Porque ele próprio vai se queimar, entre aspas. Porquê? Porque não vai ter as competências, a confiança ou a vontade e vai chegar ali. O que vai entregar é, supostamente, um trabalho de chefe, mas executado por uma pessoa que nem sequer sabe fazer as coisas. Pronto. E então gera-se aqui tudo isto de... Pá, então, olha, como as pessoas são tão fraquinhos neste momento, ou estão caros, mas este... Quanto é que queres ganhar a hora? 20? 30? Não, nem pensar. Pronto, então eu fico com os de 5, elimino aqui estas situações de risco. Exatamente. E resolvo o problema, ou penso eu que resolvo o problema, por isso é que isto não cresce, e é o que muitas das vezes se faz. É isso que eles optam e fazem isso. Muito mais fácil. Isto dito, as coisas frontalmente. Falamos um bocadinho do passado, do presente, e agora vamos falar um bocadinho do futuro, também é o último tópico. Estamos aqui na revolução da inteligência artificial. A inteligência artificial, já falamos que pode retirar papel aos personal trainers, e em que medida é que também nós, personal trainers, podemos aproveitar esta mudança e se a podemos fazer? Por acaso eu tenho estado a ler muito sobre isso, a ver muitas coisas, e é assim, tivemos a Revolução Agrícola, tivemos a Revolução Industrial, tivemos a Revolução da Informação, e esta opção não se está a perceber, mas é a Revolução da Inteligência Artificial, porque isto agora é mais do que a questão, porque nesta fase da informação, e reparem, a gente mete dados, o Google sabe tudo sobre nós, né? Aquela máquina comem tudo, e hoje em dia aquela informação tem que servir para alguma coisa. E estas ferramentas que nós só estamos a ver é tipo chats, como o chat GPT, o Bard, etc. Mas dentro de um smartwatch, etc., estão lá já vários algoritmos que... E onde é que a inteligência artificial é boa? A ideia da inteligência artificial é que eles criam um raciocínio e deem resposta exatamente como um ser humano. Mas em todos os computadores, as aplicações todas estão a recolher dados. E a inteligência artificial está a funcionar nesses sítios. Eu guardei tudo, 2 anos de sono no Fitbit. E ele tem a informação toda. Quando ele me dá uma resposta, ele já tem os padrões que eu, se andasse a fazer isso à mão, ia demorar e não conseguia tirar proveito. Qual é o problema nesta área do fitness? São os dispositivos, porque basicamente temos dispositivos que têm informação biométrica, mas que muitas vezes não é fiável. Por exemplo, eu falei no Fitbit, o meu é o Versa, qualquer coisa, não sei, mas era bastante avançado há 2 anos. Sono, muito bom. Em termos de contar passos e distância, excelente. Frequência cardíaca, mau.
para não dizer péssimo. Tá? Em repouso, ok. Em esforço, nada. Agora vamos imaginar que toda aquela informação começa a criar base e vai-me dar a resposta em função das minhas frequências cardíacas, a fazer um peso morto com 150 kg e que ela está nos 110, quando na realidade estava nos 160. Informação errada vai dar um feedback errado. Pronto, este é o grande problema que estamos a ter agora, mas isto está tudo a andar muito rápido, não é? Pronto, porque, por exemplo, esta questão destes gadgets, de relógios, etc., estas pulseiras, nos últimos 5, 6 anos evoluiu muito, além de ser uma oferta muito grande. E por isso vai andar rápido. Esses objetos são úteis para nós em termos de informação, não é? Porque eu consigo ter na hora informação que antes era difícil ter e posso usar. Por isso eu vou trabalhar num sistema híbrido, em que eu vou usar a inteligência artificial e, por exemplo, os chats, como o chat GPT, quer seja o 3.5 ou o 4, são muito engraçados, porque agora dependem muito das questões que nós lhes fazemos, não é? Porque aquilo tem que se perguntar, ele vai dar uma informação e nós temos que fazer uma coisa, que é isso que as pessoas não fazem, filtrar. Pois é isso. Tal como a informação que encontramos na internet de alguém que está a fazer um vídeo sobre agachamento, tenho que perguntar quem é o indivíduo, que experiência é que ele tem, será que eu acredito nisto ou não. Com chats GPTs e outros dispositivos é a mesma coisa, não é? Estou a ler uma frequência cardíaca, espera aí, 110, não está a 110, não é? E isso tem que acontecer. Se não acontecer, eu vou absorver aquilo. Se eu sou um tipo que só faz prescrição, já fui, então a máquina é muito melhor. Claro. É melhor. Vocês não têm ideia. O MyFitnessPal como cresceu, e é uma aplicação apenas para debitar, para registar a alimentação, não, mas há outras que estão a crescer imenso, de ginásios virtuais, de programação, têm personal trainers por trás, bases de dados enormes. E as pessoas preferem pagar ali 30 euros por mês e têm essa informação. Isto já vem de trás. A primeira coisa que eu conheci há para aí 15 anos, o que é Fitness by Phone. Era pelo telefone. Porquê? Os clientes abandonados, e eles perceberam, espera aí, se as pessoas tiverem uma reunião comigo uma vez por semana, eu consigo ajudá-lo. E ligavam e... Pois, mas depois... Eu fazia uma coisa, tinha um contador de calorias, hoje é um relógio. Isto andou muito rápido. E levavam esta coisinha aqui. Não era muito fiável, mas a pessoa ligava, olha, como é que foi? O que é que fez? Fiz isto. Gastei X calorias. Olha, então se calhar agora vamos por aqui. Como é que se sente? E a malta se animada. Sábado, lá. Próxima semana, outra vez. Pronto. E agora temos estes... Não sei se brincarem com o chat GPT, podem lá estar meia hora. E depois tem uma parte de programação, que eu posso meter lá uns prompts e fazem-se coisas engraçadas, que já é ele próprio a dizer que idade tem a pessoa, X, quanto tem, não. E ele faz um programa. E os programas são muito interessantes. Porquê? Porque ele vai buscar muitos dados e que cada vez vão ser melhores. Depois do mal realmente vai ser esse, é que as pessoas, enquanto o consumidor, não vão filtrar. Não vai filtrar, depois podemos às vezes estar a encaminhar para um ponto de desinformação. E gera-se aqui um problema, que é, há coisas que podem tornar virais sem ser verdade, mas muito mais rapidamente do que o que está a acontecer agora, não é? Porque o ChatGPT disse-me que era assim, pronto, já não é o Google, já não é... E há uma diferença, que é, eu vou pesquisar ao Google uma coisa e tenho que andar à procura por aqui e por lá. Ali não, eu faço uma pergunta e ele dá uma resposta, é ele que vai e dá a resposta. E eu posso usar isso para me ajudar, mas tenho que filtrar. Como é que eu me diferencio? Eu tenho que fugir disto, não há hipótese. Porque aquele que foi o que andou a fazer prescrição já era. Os que não desapareceram vão desaparecer já. Imediatamente. Porque hoje em dia as pessoas querem um programa de treino, têm, querem um plano alimentar, têm, mas cada vez mais barato. Porque eu cheguei a ver indivíduos que cobravam 150 euros por um programa de treino e não ensinavam nada. Ou seja, a pessoa pagava 150 euros pelo programa, pela receita. Chegava ao ginásio e tinha que ser os novais a ensinar-lhe aquilo. Não é? Ou seja, os desgraçados que não recebiam nada por aquilo tinham que lhe ensinar. Pronto. Esses das prescrições foram. Quem é que vai vencer nisto? Já há coisas que a máquina pode melhorar, mas não vai fazer. Todos os skills humanos e pessoais. É isso. Comunicação, saber estar, as expressões, a relação, tudo isso que nós falamos aqui. Tem que ser por aí.
e é no saber fazer. Tá? O saber fazer, o pôr as pessoas a executar, o experienciar. É aqui que a máquina parou aqui. Tá? E a máquina pode dar feedback. E eu até posso ir lá, olha, hoje fiz isto. E ela diz, sim senhor, então tens de fazer aquilo. E muito bem. parte técnica, isso temos que ser nós a Cozinhar. estar lá. Cozinhar. Ainda não há robôs que cozinham. Mas atenção, porque há aplicações e há, por exemplo, um espelho, que é um ecrã grande, tem câmaras, tem identificado um leque de exercícios, por exemplo, agachamento, e com as câmaras que tem consegue identificar pontos, segmentos corporais e dizer se vocês estão a fazer bem agachamento ou mal. E tem a programação toda e vocês estão em frente àquilo. Há halteres já com sensores, mas têm que comprar aquele set todo, estamos a falar de coisas de $3.000, mas isso vai andar muito rápido, ok? E há dispositivos do ponto de vista biométrico mais caros que são muito melhores que alguns que nós usamos, mas não passa disso. Agora, o professor tem que ser um ser humano, ou seja, quanto mais eu souber de pessoas, que são seres biopsicossociais, quanto mais eu souber de psicologia aplicada, sociologia aplicada, de liderança, comunicação e pôr aquilo tudo no terreno, eu não vou estar tão cheio de medo que isto me vai absorver, porque agora vamos imaginar, estivemos aqui a pôr algumas críticas ao nível de muitos tipos de gestão. Quem gera, fala números, fala metros quadrados, fala rácios, e quando olha para estas coisinhas, vai desenvolver aplicações, que é o que está a acontecer. Vocês forem ver aplicações que usam aí, vão ver mais de mil aplicações, elas estão a ser desenvolvidas em favor de usar melhor a informação e, portanto, quanto menos profissionais eu tiver, melhor, é mais fácil. Porque é mais fácil gerir coisas do que liderar pessoas. Daí tal problema, não é? Uns dias estão mal dispostas, outros bem dispostas, uns dias vêm com energia, sem energia, uns dias leram umas coisas, vêm com pensamento e isto hoje agora é para ser tudo com barras e amanhã é com cordas. Pronto. E esse trabalho vai complicar também a questão dos PTs. Por isso, vai ser um sistema híbrido. Acho que tem que ser. Ou seja, o que é que eu recomendo? Investiguem sobre isso, vão ver, trabalhem o ChatGPT, vejam, por exemplo, é uma ferramenta, mas há outras, brinquem com aquilo, explorem, investiguem, que aquilo está a acontecer muito rápido, peguem nas aplicações que são de facto úteis, por exemplo, eu falei no MyFitnessPal, mas podia ser o Fat Secret, para registrar a alimentação espetacular e não precisam de versões pagas, isso é para usar, ou seja, usemos aquilo que dá. Agora, na parte que só eu posso fazer, tenho que investir, comunicar cada vez melhor, posicionar-me, eu costumo falar nos 3 Cs, comunicação, controlo de treino e a colocação no espaço. E dominar essas questões dá trabalho, mas protege-nos imenso. Porquê? Passamos a ser insubstituíveis. E a última é fazer as coisas do meu jeito. Porque se eu fizer do meu jeito, que é treinos honestos para pessoas reais, é diferente do jeito dos outros. E isso vai me diferenciar. Se eu for uma réplica do PT famoso, eu vou ser sempre uma réplica imperfeita. Eu vou modelar, tirar daqui e da acolá, não é? O que me serve, mas eu não posso abdicar de ser eu. Se eu abdico disso, se eu começo a usar muitas palavras dos outros, as coisas dos outros, já foi. Pronto. Porquê? Já não existe como tal. Por isso é que o nosso nome é a nossa marca. E essa forma de trabalhar, essa forma de agir, e que está suportada muitas vezes pela anatomia, pela biomecânica, pela psicologia, pela sociologia. A fisiologia, eu gosto mais da biologia que da fisiologia, mas que está solidamente suportada, depois no terreno vai-se notar muito. Eu lembro-me disso da colocação, o professor na altura na formação até dizia que supostamente o sócio está na passadeira, se tu te colocares sempre na direita, ele sabe, se um dia te colocas-te na esquerda, essa pessoa vai... Porque vocês ancoraram espaço, ou seja, estar sempre ali, eles estão a olhar, estão sempre à espera que vocês estejam. Quando mudam, este não estava aqui. Isso pode ser usado para muitas coisas. Por isso é que, se uma pessoa não fizer cursos de comunicação de proximidade,
Há uma área que só estuda essas questões de liderança, tudo que seja relacionado com psicologia aplicada, mas não é teoria, porque o que nós queremos é coisas que possamos aplicar no terreno. E depois temos que as aplicar, porque acho que esse é um problema de muita gente, que sabe muita teoria, mas está na fase do actina e miosina, sabe tudo, da célula e das enzimas e tal, mas depois não consegue ensinar ninguém a praticar. Ou aquele indivíduo que antes de uma aula de cross-training, é espetacular, eu conheço um assim, quando ele explica individualmente, o treino vai ser isto, clean, tem que passar a barra aqui, cuidado com o punho, cuidado, não, espetáculo. Quando entra na liderança, tipo, começou, pessoas a fazer meias reps, meter-se de rep, joelhos para dentro, há tudo, não é? E a liderança limita-se a uns berros de motivação. E pronto, para isso eu chamo os super dragões, eles vão para lá fazer claque, é muito melhores, não é? Pronto, então é este jogo que tem que... Ok, e então para finalizar esta conversa e também em tom de agradecimento não só pela presença de hoje, mas todos os ensinamentos que nos deu ao longo deste percurso, queria trazer aqui uma citação que encontrei há algum tempo nos livros. Um professor afeta a eternidade, nunca se sabe onde acaba a sua influência. Por isso, obrigado, professor. Obrigado, eu gostei muito de estar aqui. Eu gosto sempre muito destas conversas porque são enriquecedoras e a partilha, eu acho que tudo aquilo que nós aprendemos devemos partilhar, até porque nos faz organizar melhor a informação aqui dentro e depois ser mais claros e conseguir exprimir tudo e ficar com estas situações, treinos honestos para pessoas reais, que isto é tanta informação, tanta coisa, se nós não conseguirmos filtrar tudo isto, andamos aqui, agora vem a inteligência artificial, isto vai vir tudo muito mais rápido. E se nós não partilharmos, não conversamos, que é isto que falta muito, é a conversa de café, a partilha, e que é aí que o treino vai desenvolver e sobretudo nós conhecermos as realidades muito específicas que temos, que são diferentes na americana, da chinesa, Portugal é Portugal. Obrigado. Obrigado.